teve aquele dia que você se sente como um carro enguiçado na estrada da vida, sem energia pra nada, desanimado e se perguntando: por que eu tô tão cansado o tempo todo? Bem, meu amigo, sua tireoide pode estar pedindo sua ajuda e você não tá nem percebendo. Seja muito bem-vindo ao canal. Aqui no Cuide-se a gente descomplica a saúde, compartilha dicas para te ajudar no autoconhecimento, transformando sua saúde de uma vez por todas. Então, puxa a cadeira, se acomode e vamos nessa! Hoje nós vamos desvendar os mistérios da tireoide e dos seus hormônios, porque afinal de contas a tireoide é como um DJ da festa do corpo. Se ela não está no ritmo certo, o baile todo desanda. Então segura a batida, porque estamos prestes a descobrir como os hormônios tireoidianos afetam no seu dia a dia e o que você pode fazer para manter essa festa, sob controle. Pense no seu corpo como uma grande orquestra, onde os sistemas trabalham juntos de forma simétrica para que a melodia ela aconteça da melhor forma. Poderíamos até nos atrever a dizer que os hormônios são como os maestros, que mantêm essa orquestra organizada. E sem ele a gente tem vários instrumentos tocando aleatoriamente, gerando um barulho e não uma música. A tireoide é uma pequena glândula que está aqui no pescoço, Ela tem a função de liberar hormônio no sangue, levando a informação para locais distantes do corpo, estimulando e barrando várias funções. Esses hormônios tireoidianos, eles realizam várias funções importantes, como regular o crescimento, o desenvolvimento, o consumo de oxigênio, a manutenção de temperatura. Isso faz dessa tireoide uma glândula extremamente importante, influenciando em quase tudo o que acontece no corpo. Mas apesar dessa importância toda, a tireoide nem sempre ela tem a sua visibilidade, Ela às vezes é esquecida, o que facilita para um funcionamento prejudicado um número grande de pessoas doentes. 1% da população ela é afetada pelo hipertireoidismo, que basicamente é quando essa glândula funciona mais do que deveria, Se você acha que isso é muito, saiba que nem de longe é o maior dos problemas. Isso porque quando a gente fala de hipotireoidismo, onde ela funciona menos do que deveria, esse número sobe para 12%. Só que isso é um valor mascarado, já que apenas 50% dos problemas tireoidianos recebem esse diagnóstico. O que nos abre o questionamento: por quê? São problemas difíceis de diagnosticar? O que gera tantos casos de problemas na tireoide? Tem algo no nosso hábito que pode mudar essa realidade? O funcionamento dessa pequena ele é bem complexo, mas eu trarei de forma simples e resumida para que a gente possa entender como tratá-la. Para saber a hora de agir, a tireoide ela depende de ser ativada por outros hormônios. No cérebro, o hipotálamo produz TRH, que conta para a hipófise que a tireoide deve ser ligada. Assim, a hipófise produz o TSH, que estimula a tireoide diretamente. Ela responde colando um iodo e um pedacinho de proteína, que é a tirosina, formando o T4, que é mais resistente com 4 iodos, e a forma ativa com 3 iodos, o T3. O T4 e o T3 retornam ao hipotálamo e à hipófise, mandando elas parar de estimularem a tireoide. E nos outros tecidos do corpo, eles vão ativar células para diversas funções. E para que isso seja efetivo, nos outros tecidos a gente tem a capacidade de retirar esse iodo do T4, formando o T3 lá dentro do tecido, Mas como esses hormônios são relacionados com a produção de energia, como um mecanismo de defesa para não gastarmos toda a nossa reserva do corpo, a gente também tem a capacidade de retirar esse iodo em outro lugar, produzindo esse T3 reverso, que ele não tem função, mas ele também é um derivado dessa tireoide. E nesse processo de construção e retirada, colocar e tirar iodo dessa tirosina, vários nutrientes trabalham junto com essa tireoide. É deles que a gente vai falar agora.
Para que o iodo entre na tireoide, ele precisa ser transportado. E quem faz esse processo precisa de sódio para ajudar no empurrão. E isso deve te fazer questionar, então o sal é ótimo, né? Porque ele é enriquecido com iodo, então já tem sódio, já tem iodo, mas não é o que é observado nos estudos, tá? Isso porque esse excesso de consumo de sal que a população tem vem também com esse alto consumo de iodo, já que ele está enriquecido com iodo. E várias outras carências, né, de outros nutrientes favorecem para uma autoimunidade da tireoide, então formando problemas de autoimunidade, que nada mais é do que o próprio corpo atacando sua glândula tireoide. Além disso, a forma química que o iodo é encontrado no sal, ela é diferente do encontrado em peixes marinhos, do encontrado em algas. Então é uma forma química que o corpo não entende tão bem e o que dá diferença também no seu poder de ação. Mas nem só de iodo vive uma tireoide, tá? Ele tem que ser colado nesse pedacinho de proteína, como a gente já falou. E para isso a gente precisa de consumo de proteína, né? Que também vai fazer total diferença nesse processo. E quem faz essa colagem depende de ferro para funcionar. Assim, sem o ferro, essa proteína fica desligada e, independente ou não de ter iodo, nada vai acontecer, tá? Você pode encontrar o ferro em fontes animais, como carnes, tá? E com a disponibilidade um pouco menor em fontes vegetais, como feijões, verduras, sementes. Além do ferro, essa colinha depende de peróxido de hidrogênio, uma molécula química que é basicamente um radical, tá? E quando ele está em excesso, né, ele gera danos à célula. Então o que a gente precisa é de um alto consumo de antioxidantes para conter esses radicais livres em excesso. E para formar esse peróxido de hidrogênio, a gente precisa de vitamina B3, tá? Ela pode ser encontrada em carnes, principalmente vermelhas, tá? Legumes, grãos de cereais, leveduras, peixes, milhos, leite e também em ovos, tá? E a mágica acontece. Mas você lembra que a gente ainda tem que ativar esse hormônio para que ele funcione no corpo? Pois é, quem faz isso usa o selênio para funcionar, sendo também um mineral crucial para essa redução dos sintomas, né, de falta de hormônio tireoidiano. E várias antioxidantes, né, enzimas antioxidantes que têm essa função de limpeza do corpo também dependem de selênio. Então, para conter esse excesso de radicais também a gente vai precisar desse selênio. O selênio a gente pode encontrar principalmente na castanha do Pará. Quando a gente fala da atuação do hormônio tireoidiano, né, o T3, né, para atuar no DNA, portanto, ele precisa ativar um composto dentro da célula. Seu receptor, ele é como se fossem uns dedinhos, né, que mantém, que fica assim, e quando ele chega, eles seguram, né? E quem mantém esses dedinhos funcionando é um nutriente chamado zinco, que é encontrado em carnes vermelhas também, frutos do mar e alguns grãos de cereais. Mas como posso saber se eu devo ou não me preocupar com a tireoide? Em 1985, o grande jogador profissional de golfe Ben Crenshaw passa por dificuldades. Tinha vencido um torneio há um ano atrás, mas algo estava errado. Estava fraco, estava cansado, perdeu peso, sentia calor o tempo todo, o que atribuiu os sintomas ao estresse, né? Mas sua família tinha outra opinião. O diagnóstico? Doença de Graves, uma doença autoimune, né, que gera um excesso de atividade dessa glândula tireoide. Quando pensamos em sintomas, é muito difícil ter certeza de um problema tireoidiano, por serem sintomas muito gerais. O que faz com que essa situação do jogador ela seja muito comum na nossa realidade. Sintomas de funcionamento excessivo, hipertireoidismo, podem ser palpitação, taquicardia, sensação de calor, aumento de apetite, perda de peso, exoftalmia, aumento da transpiração, cansaço, diarreia, irritabilidade, ansiedade, irregularidade menstrual e infertilidade.
insônia e queda de cabelo. E quando a gente fala de hipotireoidismo, os sintomas eles vão para o caminho oposto, como depressão, dores articulares, bradicardia, constipação, rouquidão, diminuição do paladar, anemia, intolerância ao frio, diminuição do libido, sonolência excessiva, ganho de peso, aumento nos níveis de colesterol, cabelo quebradiço e com queda, pele seca, alterações menstruais e infertilidade. Isso acontece porque os hormônios tireoidianos estão muito relacionados com a produção de energia. Assim, o processo que demanda energia fica muito alterado com essa desregulação da glândula. Quando tem a falta desse hormônio, a insulina fica muito mais tempo circulando no sangue. Isso porque o papel da insulina é colocar o açúcar dentro da célula. Só que se eu não tenho hormônio tireoidiano, eu não produzo energia, então eu não gasto o açúcar que está lá. Será que a gente vê aí uma alteração do metabolismo do carboidrato indo em direção ao favorecimento do surgimento de diabetes tipo 2? Não podemos afirmar que seja uma causa, mas com certeza não podemos fechar nossos olhos para isso. Além disso, esses hormônios também regulam o metabolismo energético do fígado. Ele inibe a produção de carboidrato, favorecendo baixas pontuais durante o dia, desregulando o ciclo do colesterol, gerando um aumento do colesterol total, do LDL e dos triglicéridos. Só que, gente, apesar dessa sintomatologia ser muito inespecífica, hoje já se tem há muito tempo, exames bem fidedignos que ajudam no diagnóstico de problemas tireoidianos. Por isso, o exame de TSH, de T4 deveria estar entre os exames de rotina de todos, já que elas demonstram muito bem o funcionamento dessa glândula tão importante no corpo. Mas será o que tem destruído tanto nossa tireoide? Com a redução do consumo de alimentos naturais e o aumento dos ultraprocessados, o consumo de fibra também fica reduzido significativamente, o que gera uma saúde intestinal cada vez pior. Isso favorece para o crescimento de bactérias que não são boas dentro do nosso intestino. E assim, a gente tem um aumento da produção de compostos que vêm do metabolismo delas, que são chamados de LPS. Ele age no nosso organismo como qualquer outra toxina, mas você lembra que a nossa tireoide já tem muitos radicais livres naturalmente? E outro problema surge, mas como que eu vou tirar essas toxinas do corpo se para isso eu preciso de energia, só que eu não tenho hormônio tireoidiano para essa produção de energia? Consegue observar esse ciclo vicioso? Pois é, temos cada vez mais toxinas no corpo, ao passo que temos cada vez menos condições de lidar com ele. E esse acúmulo de toxinas vai cada vez mais danificando a glândula tireoide, dando menos condições dela ainda de trabalhar. A produção dos hormônios tireoidianos é ativada tanto pelo frio quanto pelo exercício físico, já que são estímulos de queima de energia. Mas não é só nossa alimentação que mudou, nosso meio de vida também mudou, Então estamos falando de pessoas que fazem cada vez menos atividade física e que vivem em selvas de pedra, com menos vegetação e, consequentemente, tendem a ter uma temperatura ambiental maior. Na década de 70 surgiu um movimento de urbanização que mudou drasticamente a matriz alimentar. A dieta, que era a base de alimentos naturais e frescos, agora é composta por alimentos ultraprocessados, pobres em nutrientes, ricos em gorduras, açúcares e aditivos químicos. Por isso, a primeira coisa a se observar é a reintrodução de alimentos naturais nesse dia a dia, Muito mais importante do que pensarmos em evitar ou cortar alimento é pensar em trazer riqueza para essa alimentação, ou seja, investir em legumes, verduras, frutas. E se você já ouviu falar que brascas como couve, brócolis, repolho atrapalham no transporte do iodo para dentro da tireoide,
essa informação é verdadeira, porém são vegetais importantíssimos no estímulo à limpeza dessas toxinas do corpo, tá? E para que esses vegetais gerem danos no processo da tireoide, depende de doses muito altas, então não tenha tanto medo desses alimentos, tá? E na dúvida, consuma eles refogados. Nossos hábitos nos transformou em uma população que, além de mal nutrida, está cada vez mais obesa e que busca soluções rápidas e pouco fisiológicas para resolver esse problema. Assim, é comum a gente apelar para dietas restritivas e sem acompanhamento prévio de um profissional. Isso afeta muito a tireoide, já que dietas que reduzem muito o nível de insulina, ou seja, são excessivamente restritas em carboidrato, levam a maior excreção de sódio, que afeta na produção dos hormônios tireoidianos, já que a tireoide depende desse nutriente. Além disso, nosso padrão de vida faz com que tenhamos um corpo cada vez menos nutrido e tendo que lidar com cada vez mais toxinas, sendo elas vindo do próprio alimento, da água ou do ar. E já sabemos o que as toxinas geram na nossa tireoide, né? Então, a retirada dessas substâncias é extremamente importante. E o que faz isso é água. Por isso, consumir água é crucial para a saúde tireoidiana. E antes que você pense em aumentar seu chazinho, café ou suco para consumir mais água, saiba que nenhum líquido tem a ação da água. Caso você não se adapte bem com água, pura, comum, busque água saborizada para trabalhar essa mudança de paladar aos poucos. Seguindo a mesma linha, evita ao máximo toxinas, é uma ótima opção para sua tireoide ter saúde, Por isso, evita a contaminação com plástico, principalmente evitando aquecer seus alimentos, em vasilhas plásticas, em micro-ondas, por exemplo, tá? Observa também a quantidade de cosméticos que você tem passado. Isso também pode gerar um aumento de toxina, já que nossa pele absorve tudo e nele a gente tem vários conservantes, vários compostos químicos, tá? Busque alimentos com menores cargas de compostos químicos, trocando o supermercado por feiras próximas. E cuide sempre para evitar as carências de nutrientes. Faça sempre o acompanhamento nutricional do seu corpo. O TSH acima de 2,5 já é um sinal de que pode estar faltando nutriente, mas nunca entre com suplementação sem investigar, porque o excesso de nutriente é tão danoso quanto a falta. Então busque um profissional qualificado e investigue os nutrientes que a gente já citou aqui: iodo, ferro, selênio, zinco, vitaminas do complexo B. Em 1891, houve o primeiro sucesso do tratamento hormonal, onde uma mulher com baixo nível de hormônio tireoidiano foi tratada com extrato de glândulas tireoides de carneiros. E hoje o tratamento ainda é a reposição do T4. Se esse é seu caso, o médico entrou com a reposição hormonal, lembre-se que o T4 deve ser convertido em T3 e por isso o selênio é muito necessário, tá? E além disso, observe o consumo de café, tá? Esse alimento ele pode estimular a eliminação desse hormônio tireoidiano que você está tomando à base de medicamento, tá? Então o café ele deve ser consumido no mínimo 2 horas após o consumo desse medicamento. Se você curtiu nosso bate-papo sobre hormônios tireoidianos e está com aquele gostinho de quero mais, dá um like aqui nesse vídeo só pra gente saber que estamos na mesma sintonia, Agora, se você tem uma história bizarra da tireoide ou se simplesmente quer compartilhar seu jeito único de lidar com ela, deixa aqui também nos comentários. Adoramos ouvir suas histórias e experiências na nossa comunidade. E já que estamos falando em sintonia, se inscreva no canal, aperta aquele sininho para não perder nenhum dos nossos futuros vídeos. Até a próxima, tchau!